proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Podem sentar. Filhos, o evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Depois da aparição de Jesus, vai contar que os discípulos, Pedro resolveu ir pescar, voltou para o lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, onde lá ele era pescador. Os discípulos se animaram e falaram: Pedro, nós vamos contigo. Subiram na barca de Pedro e foram pescar. Pedro era um pescador de profissão, sabia muito bem o que fazer. Só que naquela noite, passaram a noite inteira e não pegaram nada. Quem pesca aqui, tem pescador aqui?
Oh, rapaz do céu, hein? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Pedrinho aqui, ó. Parabéns. O padre tenta, viu? O padre tenta, mas não sou muito bom não. Gente, quando você vai pescar e aquele dia não tá bom, por exemplo, dia frio, é difícil de pegar peixe, difícil. Em alguns momentos, por exemplo, se o lugar onde o rio está muito cevado, o peixe não vem no anzol de jeito nenhum. E você fica. E aquele exercício de paciência, quando você vai ver, você não pegou nada. Imaginem Pedro, que passou a noite inteira tentando jogar a rede, e o peixe era para o seu sustento, e não pegou nada. De repente eles estão voltando com o barco, e na beira do mar da Galileia, não era praia, é a beirada do rio não, do lago. Tem um homem lá que diz assim: olha, moços, vocês pegaram alguma coisa? Parecia insulto, né? Aí eles disseram: não pegamos nada. E ele ousadamente diz assim: olha, joga do lado direito a rede que vocês vão pegar. Os discípulos obedeceram. Os discípulos não sabiam que era Jesus que estava lá, mas eles obedeceram, ouviram aquela palavra e jogaram a rede. Quando foram puxar, eles sentiram que estava lotada de peixe. O que veio na cabeça deles? São Lucas, no capítulo 5, nos conta de um milagre, de pesca milagrosa antes da ressurreição de Jesus. O Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pego nada, estava irritado, foi para a praia. Quando chegou lá, Jesus disse para ele assim: joga do outro lado a rede. Aliás, Jesus disse assim: ó, volta para pescar. E Pedro disse: mestre, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas obedecendo a palavra de Jesus, ele lançou as redes e a pesca foi milagrosa. São João automaticamente se lembrou e diz assim: Pedro, é o Senhor. Pedro certamente se lembrou novamente, colocou sua roupa, pulou na água, e assim como ele foi correndo para ver se o túmulo estava vazio no dia da ressurreição, ele saiu imediatamente movido por aquele amor de quem ama nosso Senhor, amor de pecador, amor de quem errou, mas de quem se arrependeu, mas agora estava disposto a entregar a sua vida, a estar com Jesus, e saiu correndo para ir ao encontro do Senhor. Quando chegaram na beira do lago, Jesus estava com uma fogueira acesa. Se sentaram, alegres. Sabe por quê? A alegria vinha porque o Senhor estava com eles. E ali, sabe o que Jesus fez? Qual foi o último ato de Jesus antes da morte dele? É uma pergunta, viu? Qual foi? Meu Jesus amado, o que ele fez antes de morrer? Nós chamamos o quê? Última ceia, graças a Deus, isso. Última ceia. Jesus fez a mesma coisa. Sabe, depois da última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio, a igreja, ela já não vai mais para o templo. A igreja já não se reúne mais para estar nas sinagogas. Ela se reúne no domingo para poder partilhar o pão, como nosso Senhor falou. A Eucaristia já era celebrada. E a gente tem que escutar nossos irmãos evangélicos que simplesmente por birrinha de Lutero desfazem disso, né? E dizem que é somente um pedacinho de pão. E aí ficam comendo pão de forma com suco de uva nos cultos deles, né? Nós não comemos suco de uva e pão de forma, nós comungamos do corpo e do sangue daquele que deu a vida por nós, do Deus Todo-Poderoso.
E aí veja, filho, naquele momento eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Era a mesma Eucaristia, era a mesma ceia que Nosso Senhor tinha celebrado. Filhos, sabe o que me choca? É saber que nós todos os domingos que estamos na igreja, nós podemos viver a mesma coisa que Pedro viveu. Só que Pedro se alegrou, Pedro deixou o seu coração cheio de júbilo. Por quê? Porque o Mestre estava com eles. Você já parou para pensar que todo domingo, quando você vem na missa, quando o padre parte o pão, o Senhor está presente conosco? O Senhor está vivo e ressuscitado. E a nossa igreja, que deveria estar em júbilo, muitas vezes estamos indiferentes. Vamos lá. Agora tem uma cantora, eu não vou falar o nome aqui, tá? No Rio de Janeiro. Está lotado de gente lá. Lotado. Se eu falasse, sei lá, fala um jogador de futebol aí muito... vamos lá. Se eu falasse para vocês que o Cristiano Ronaldo estaria na missa aqui durante uma semana, será que você viria aqui? Será que estaria cheio aqui? Sim ou não? Ia ter muito homem aqui? Será, se eu falasse que o Papa Francisco, que está falecido, óbvio, mas se ele dissesse, olha, o Papa Francisco domingo que vem vai estar aqui, será que você estaria aqui? Ele é muito importante, não é? Só que todo domingo a gente vem para encontrar alguém que é mais importante que o Papa Francisco e que o Cristiano Ronaldo. A gente vem para encontrar Deus que se quer fazer presente no meio de nós. E por que nós não damos a mesma importância? Por que nós ainda dizemos que amamos, mas trocamos Nosso Senhor pelo churrasco, pela praia, trocamos Nosso Senhor pela festa, trocamos Nosso Senhor pela balada, ficamos indiferentes a Jesus, e quando nós precisamos dele, nós estamos a todo momento pedindo que ele venha nos ajudar? Sabe por que isso? Porque na verdade nós dizemos que acreditamos, mas não agimos como quem acredita. Está entendendo, filho? Sim ou não? De uma certa forma a gente vive um certo ateísmo prático, quando a gente não vive, não tem a certeza de que Jesus ressuscitado está presente na Eucaristia. E Ele está. O problema não está no sacramento, o problema está na nossa forma de entender. Deus está presente aqui neste momento. Ele se faz presente. Quem fala com vocês hoje, sabe, é o próprio Cristo, através da fala do Padre. Nós deveríamos chegar aqui no domingo e nos alegrar. Nós que passamos a semana inteira com nossas lutas, com nossas dificuldades, passando por nossas tragédias, sofrendo desentendimento, tendo pessoas que nos traem, que nos deixam de lado. No domingo é o dia que a gente pode chegar aqui e você sabe que você chegou na casa do teu melhor amigo, e aqui você pode sentar e você pode descansar, porque Ele sabe o que passa no teu coração. Ele sabe que você chorou, Ele sabe que você estremeceu, Ele sabe que você estava passando por dificuldade, e Ele não fica indiferente. Sabe o que Ele faz? Ele derrama a graça dEle para poder te levantar, para você voltar para a tua casa, não prostrado do jeito que você chegou, mas em pé, porque Ele é o Cristo ressuscitado, e Ele tende a ressuscitar a nossa vida. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas a Nosso Senhor bem forte. Sabe, irmãos, nós precisávamos entender uma coisa: a barca é a igreja, a barca de Pedro. Toda vez que a igreja quer pescar, mas não escuta a voz do divino pastor, a pesca é frustrante, ela não dá em nada. Cada vez que os padres, os bispos e até mesmo o Papa quer fazer as coisas pela sua própria vontade, nada tem êxito. A igreja só consegue êxito, sabe quando?
escuta a voz do divino pastor. E ela faz a pesca certeira, ela lança as redes e a rede vem cheia de peixe. Ela catequiza e as pessoas se convertem. Ela evangeliza e as pessoas acreditam. Porque ela não está navegando por si mesma. Quem está no prumo, quem está no remo, é aquele que comanda a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. A barca é de Pedro, mas quem leva a barca não é Pedro, é Cristo. Quem comanda, quem direciona os ventos é Cristo. Você é a igreja. E isso acontece na tua vida também. Quando o teu barquinho está no mar e não tem alguém para dirigir, o teu barquinho corre o perigo de afundar. Sabe, às vezes na nossa vida nós estamos tentando, lutando com algumas situações e a gente não tem êxito porque a gente não escuta a voz de Deus. Quantos de vocês talvez essa semana passou uma crise no casamento de vocês? Vocês discutiram por coisas pequenas, às vezes por problemas financeiros. E às vezes quando chega a crise você quer escutar todo mundo, mas você não escuta quem você deveria escutar. Você não colocou o teu joelho no chão, não rezou, não esperou em Deus. E às vezes você fica tentando resolver as coisas com a tua própria força, com o teu coração. E sabe aonde você vai dar? Em nada. Porque quando nós construímos os nossos castelinhos de areia, quando nós nos achamos donos de nós mesmos, a onda do mar vem e ela destrói tudo. Até quando você vai ficar gastando tuas energias no teu próprio egoísmo, olhando para o teu próprio umbigo, achando que você é um super-homem, que você consegue resolver tudo, mas você não consegue resolver nada? Sabe, eu sei muito bem pregar a palavra, eu sei cantar também, mas tem coisas que eu não sei fazer. Essa semana eu fui lavar um hábito meu, quando eu vi estava rasgado, e eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, puxa vida, eu até pensei em dar uns pontos ali, mas eu não sei fazer, vai ficar muito ruim, vai rasgar mais. Sabe, você não consegue resolver tudo. Deus te deu a capacidade de uma profissão. Deve ter mecânicos aqui, deve ter dentistas, deve ter gente... Olha, essa semana tem uma moça que foi limpar minha casa. Meu Deus do céu, eu nunca vi minha casa tão limpa daquele jeito, gente. Eu confesso, eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que habilidade é essa para limpar? Tem gente que tem esse dom, sabe, que sabe como limpar, sabe técnicas para limpar, sabe muito bem fazer uma coisa, mas outra não sabe. Nós não somos capazes de resolver todas as coisas. Isso indica que você não pode viver sozinho, que sozinho você não é nada, que você precisa do outro, mas sobretudo que você precisa de Deus. Admita, meu irmão, admita que você precisa do outro e você precisa de Deus. E quando nós não temos Deus, a gente fica tentando nas nossas crises resolver os nossos problemas e nós não chegamos a nada. E aí, por pouca coisa, você coloca o teu casamento em perigo, ou então você termina o teu casamento e você vai viver na tua solidão, você vai viver a causa, aliás, as consequências da tua atitude mal tomada, porque você confiou em você mesmo. E quem confia em si mesmo se frustra. A própria palavra de Deus vai dizer, maldito é o homem que confia no homem. Você não dá para confiar em si mesmo. Quantas vezes você quis empreender alguma coisa? E às vezes você pegou o teu dinheiro e falou assim, eu vou montar um comércio, eu vou montar, sei lá, um escritório, vou fazer alguma coisa, mas você não parou. Você não rezou, você não meditou, você não pesquisou, você não olhou em volta, você não pediu para Deus, Senhor, coloca as pessoas necessárias para que eu possa fazer esse empreendimento, porque é o meu dinheiro. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai fazendo as coisas pela barriga, com o nosso impulso, e a gente vai perdendo até os dons que Deus um dia colocou. Sabe por quê? Porque fomos orgulhosos e não nos recomendamos a Deus. Será que isso acontece, irmão? Sim ou não? Quantas vezes outras crises da nossa vida, a gente ficou ali sozinho e a gente não escutou.
E se a gente tivesse escutado o Senhor dizer, olha, lança do outro lado a rede, a pesca seria milagrosa. Mas sabe o que é bonito? O Pedro, que um dia negou o nosso Senhor, agora estava na pescaria e Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, eu te amo, então vai e apacenta os meus ovelhos, as minhas ovelhas. Sabe o que acontece? É que Deus nos dá sempre a chance de poder rever os nossos erros. E se até hoje você levou a tua vida com as tuas próprias forças, comece hoje a colocar cada atividade da tua vida diante de Deus e a perguntar, Senhor, eu devo fazer isso ou não? Me mostra, Jesus, se eu posso fazer isso ou não. E eu tenho certeza, porque Deus te ama e Ele sempre cuidou de você. Olha, pensa hoje na tua vida. Pensa. Sabe por que você está aqui? E eu penso que você poderia dizer essa frase, porque até aqui o Senhor te sustentou. Porque quando você não tinha força, Ele te carregou. Porque quando você estava caído, Ele estendeu a mão para te levantar. Porque quando você estava sozinho e chorando, Ele foi lá e Ele mandou um anjo para te consolar. E Ele veio te conduzindo até aqui. Mas o que Ele gostaria que você aprendesse é que você precisa parar de caminhar sozinho, porque Ele está a todo momento caminhando junto com você, mas você não consegue escutar a voz, não o reconhece quando Ele está conduzindo a tua vida. Na verdade, Jesus, Ele só quer uma coisa, Ele quer caminhar junto com você e te dizer, filho, vai por aqui, vai por ali, porque se você for por aqui, a pesca vai ser milagrosa. Se você está disposto a ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que Deus direciona, se colocar em oração e entender que Deus te inspira, pode ter certeza, em tudo que você for fazer, vai ter êxito. Sabe por quê? Porque o Senhor contigo está. E se Ele está contigo, a pesca necessariamente será milagrosa. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser mais forte, se você de fato toma posse dessa palavra. Sabe, só para finalizar, no domingo a gente vem para a igreja, e aqui é o momento da gente chegar e no silêncio da nossa oração dizer, Jesus, isso aqui está dando errado na minha vida. Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. E aí sabe o que o Senhor faz? Vem para nos direcionar. Deixa Ele te guiar para que a pesca milagrosa aconteça na tua vida.